Boa tarde, comunidade. Hoje vamos estudar a Mishnah 4 e 5 do primeiro capítulo do Pirkei Avot, da Ética dos Pais. Mishnah 4 começa falando sobre uma dupla de sábios, Yosei ben Eliezer ish Sedah e Yosei ben Yohanan ish Yerushalayim, que receberam a Torá de Antígonos, que recebeu de Shimon HaTzadik, que recebeu de todas as gerações até Moshe Rabbeinu. Cada um deles tinha uma frase especial. Yosei ben Eliezer ish Sedah costumava falar o seguinte: Yehi beitcha beit vad lachachamim, que a tua casa seja uma casa de reunião para os sábios. Vehevei mitabek bafar aglihem, e se grude no pó do pé deles. Vehevei shote batzamai divrehem, e beba com sede os ditos dele. Por que justamente Yosei ben Eliezer vem falar sobre essa sede para os sábios e a importância da sua casa estar aberta para os sábios? Explica na Gemara que na geração de Yosei ben Eliezer aconteceu a primeira discussão entre os sábios, que eles não conseguiram chegar a uma conclusão. Como a tradição foi se perdendo um pouquinho com as desgraças e etc., chegou uma discussão que eles tinham ali uma dúvida, que todos os sábios se juntaram e não conseguiram chegar à conclusão. Por isso, Yosei ben Eliezer está falando que cada um em casa deve reunir os sábios, o maior número possível de sábios, para que sempre que algo seja debatido, que tenha várias pessoas, vários sábios, podendo falar daquele assunto, para que cheguem realmente à conclusão daquele assunto tratado. E isso é uma questão de mili de Hassidut, acima da obrigação. Porque pela obrigação basta ter um local para que os sábios se reúnem. Mas acima da obrigação é a pessoa querer que na casa dela tenha os sábios. E aí Yosei ben Eliezer continua falando a instrução de se grudar ao pó do pé deles e beber com sede a água deles. O que Yosei ben Eliezer quer falar para a gente é tirar da nossa cabeça dois erros que podem acontecer. O dono da casa pode pensar muito bem: eu já trouxe os sábios para minha casa, eu dei tudo o que eles precisam, agora eles podem sentar à vontade e falar de Torá. Se eu ficar aqui, eu vou atrapalhar. Talvez não só que eu vou atrapalhar, eu vou mostrar que eu sou igual a eles. Eu não sou, eu sou muito mais baixo. Então, para isso, vem o Yosei ben Eliezer e responde: não, você vai deixar os sábios na sua casa e você vai ficar lá na mesa escutando as palavras de Torá, com anulação, sabendo que você não está no nível deles. Por isso que ele fala: se grude no pó do pé deles, porque a gente está com nível de pé em relação aos sábios. E por último, Yosei ben Eliezer termina: beba com sede os ditos deles. Se você prestar atenção e estudar a Torá e ouvir o que eles estão falando com sede, com vontade, com desejo, em davar ao meio do Feratzon, nada consegue parar a nossa vontade. Se você tiver vontade de beber com sede os ditos dele, no final você vai virar um deles, um dos sábios. Qualquer pessoa pode virar um grande sábio de Torá, se ele tem vontade, se ele bebe com sede os ditos deles. A próxima Mishnah: Yosei ben Yohanan ish Yerushalayim costumava dizer que a sua casa tem que ser aberta para os pobres e não converse muito com a esposa. Na sua esposa isso está se tratando, muito mais rígido se for com outra mulher que não é a sua esposa. E aqui os raminhos chegam à conclusão que aquele que fala demais com a esposa, ele traz mal para si e cancela de estudo de Torá, e no final ele acaba herdando o Geinom, o inferno. Praticamente uma Mishnah um pouco pesada, um pouco séria. A ligação entre a questão dos pobres e a questão da esposa. Existe uma Gemara que fala que a mulher, ela é um pouco mais minuciosa com os visitantes. Para o homem é muito fácil, ele não prepara, não é ele que arruma a casa depois, então ele quer chamar todo mundo. Mas a esposa, ela que tem todo o trabalho, toda a dificuldade, ela é um pouco mais, pensa um pouco mais antes de aceitar alguém na sua casa. Por isso que ele fala: não converse com a esposa, quer dizer, você tem que dar um jeito de trazer os pobres mesmo assim. Outra explicação que diz sobre essa frase, que aqui está se tratando quando a esposa está no período de nidá, que é um período que tem que ter um certo afastamento, é um afastamento saudável, mas que a pessoa deve tomar cuidado para não conversar tanto assuntos um pouco mais românticos, íntimos com a sua esposa. Uma vez o Rav Mordechai Eliyahu explicou essa Mishnah, ele falou assim: Beisto amru kal. Em relação à sua esposa, e se você conversar um pouco demais com ela, mais do normal, isso é fácil, é leniente, isso não é o fim do mundo se você fizer isso. Agora, quando é a esposa do outro, vahomer beshet haveró, é muito rígido se for
ficar conversando com outras pessoas com falta de tzniut, com falta de discrição. E aí, a pessoa que ela fica conversando demais, ela acaba parando de focar na Torá, por isso que ela pode acabar recebendo um castigo. Zak Baruch.